Obviamente, você já reparou que cada mês tem uma cor que remete ao combate ou à conscientização de alguma doença. Em fevereiro, tem o Fevereiro Laranja, que fala sobre leucemia. E a gente vai embarcar nessa data colorida para bater um papo aqui sobre essa doença que assusta quando vem o diagnóstico, mas calma, que a gente vai entender tudo sobre ela. E eu falo, a gente vai entender tudo sobre ela, porque eu também vou entrar nessa com vocês com a ajuda da doutora Natália, que é hematologista. Bem-vinda, doutora. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você por estar aqui. Explicando um pouquinho, esclarecendo sobre essa doença que assusta e muito. Assusta mesmo. Doutora, para a gente começar, como eu brinco, começar do começo, os principais sintomas que podem indicar um quadro de leucemia, quais são, para que as pessoas fiquem em casa e fiquem alertas? Claro, antes só de ir um pouquinho para os sintomas, eu vou esclarecer que a leucemia é uma doença dos glóbulos brancos, que se multiplicam de uma maneira acelerada na fábrica do sangue, que a gente chama como medula óssea. E a fábrica do sangue começa a produzir tantas células doentes que começam também a dar outros problemas, da anemia, a plaqueta baixa. Então, os principais sintomas estão relacionados a essas alterações. A presença, a anemia vai te dar um cansaço, uma fraqueza, uma indisposição. A alteração dos glóbulos brancos de defesa vai facilitar com que você tenha infecções de repetição, febre. E a baixa das plaquetas aumentar o seu risco de sangramento. Então, aquele paciente que chega pra gente se queixando de muito cansaço, muita fraqueza, já acorda sem disposição para fazer nada, associado a múltiplos hematomas, os roxos que aparecem sem ter batido, às vezes ao escovar o dente, um sangramento gengival, e também aquela febre que vem e parece que não melhora, aquela garganta que está sempre doendo. Nesse caso, é indicado procurar um clínico ou vai direto, quem puder, claro, a um hematologista? Depende muito dos sintomas e da intensidade com que eles chegam. Se for uma coisa muito forte, muito rápida, às vezes o mais rápido é até procurar um pronto-socorro para fazer um hemograma. Mas também a gente está sempre à disposição, muitas vezes chega também para a gente no consultório, procurar o hematologista, para a gente tirar as dúvidas e avaliar se realmente isso está relacionado a alguma doença do sangue. Chegou uma dúvida aqui da Angélica Santos de Pindamonhangaba. Ela falou o seguinte: a leucemia depois do transplante tem cura, né? O que dizem os médicos. Mas um conhecido fez o transplante, foi curado agora, depois de 6 meses, está com muito cansaço e dores insuportáveis nas pernas. Só conseguimos remarcar médico para março, ficou todo mundo apreensivo, preocupado com os sintomas. É possível ter voltado? A doença pode voltar mesmo depois de um transplante, doutora? Infelizmente pode. Pode. Tá? O transplante ele é a maior chance de curar frente às leucemias agressivas. É a última esperança, né? Aquela sensação de que acabou, mas infelizmente o câncer ele pode acabar voltando, mesmo após tratamentos agressivos. Então, frente a esses sintomas, ela precisa sim procurar algum médico, ou um hematologista, o hematologista que a acompanhou, ou um clínico geral, para pelo menos fazer um hemograma, começar essa investigação, até ela conseguir passar no médico de confiança dela. Não necessariamente o seu amigo está com leucemia novamente, mas é bom levantar o sinal nenhum, de alerta. De jeito nenhum. Outra dúvida que chegou aqui é da Tatiane de Jacareí. Falou: bom dia, qual que é o exame que detecta a leucemia? O exame que vai detectar, confirmar, dar o tipo que ela é e tudo mais, seriam os exames de medula óssea. Mas a gente só vai fazer esse exame frente ao paciente que apresenta os sintomas clínicos e essas alterações do hemograma. A anemia, a alteração dos glóbulos brancos, das plaquetas. O hemograma já diz pra gente muita informação e já faz a gente suspeitar de que realmente tem o quadro da leucemia e daí sim a gente partir para os exames mais específicos. Mas o hemograma completo, simples, aquele que a gente está super acostumado, que vários outros médicos, outras especialidades também avaliam, ele já é suficiente para fazer essa triagem. O transplante é a única forma de tentar curar a leucemia ou tem outros tratamentos também? Não, de modo algum. As leucemias, ela tem vários tipos diferentes. Então, para cada subtipo, a gente vai ter um tratamento diferente. A gente tem muitas taxas, sim, de cura e de sucesso apenas com tratamento de quimioterapia. O transplante, ele é uma
uma medida e uma forma de tratamento quando a gente pensa em leucemias agressivas ou naquele paciente que já teve uma leucemia que não curou com o tratamento inicial de quimioterapia, e daí a gente precisa pensar numa forma mais intensa de fazer o tratamento. Mas de modo algum, a gente tem muitos casos, graças a Deus, de pacientes que curam com o tratamento de quimioterapia padrão. E é bom que a gente fale sobre esse assunto, porque é claro que um diagnóstico de câncer nunca é fácil. E quando a gente recebe um diagnóstico de câncer na família, mexe com todo mundo, não é só com o paciente, né? Mexe com pai, com mãe, com filho. É uma coisa que acaba desestruturando muitas vezes a família, porque existe um medo muito grande. O câncer é uma doença terrível, mas existe cura, e é bom que a gente se informe sempre, para que a gente se encha de esperança, se conheça, e quanto mais cedo procurar atendimento médico, aumenta a chance de cura. Isso para a leucemia serve também. Sem sombra de dúvidas, o câncer ele é uma doença familiar. Ele não é apenas do doente, é como você mesmo falou, a família inteira se adoece junto, né? Sofre junto, tem as esperanças juntos, mas tem cura, tem tratamento. Então, tem alguma faixa etária, ou é mais comum em homem, em mulher? Qual que é existe um perfil para leucemia, ou ninguém absolutamente está livre de ter uma doença como essa? Não, existem alguns perfis dependendo do tipo de leucemia que a gente tem. A gente tem leucemias que a gente fala de leucemias crônicas, que ela vai crescendo devagar no nosso corpo e vai dando sintomas ao longo do tempo. Muitas vezes é diagnosticado num exame de rotina, o paciente nem tem sintoma. Esse é mais comum na população adulta e idosa. As leucemias agudas, alguns tipos são mais frequentes na população pediátrica e alguns outros mais frequentes na população adulta, mas tudo depende de cada um do tipo. Mas sim, tem algumas prevalências para a faixa etária, principalmente. Outra dúvida que chegou aqui, da Keila, de Santa Isabel. Falou: oi, bom dia, faço acompanhamento com hemato desde que tive Covid em 2021. Desde então, somente plaquetas baixas. Faço tratamento com prednisolona, assim que fala. Poxa vida, eu fui ler a mensagem aqui, tá vendo como eu não leio antes? Que vai chegando, eu vou lendo, aí nome de remédio normalmente trava, só eles que sabem falar esses nomes difíceis é assim. Costume. Mas com esse remédio aí. Então ela faz sempre tratamento com esse remédio, mas tem muitos efeitos colaterais. Sempre terei púrpura. É isso? Ela pode evoluir para leucemia? Tem alguma coisa a ver, doutora? Não, o que ela tem... Foi simples entender o jeito que eu li essa mensagem, que eu não fui entendendo os termos, foi ótimo, mas você entendeu, né? Não, entendi. Vou tentar dar uma traduzida. Provavelmente, obviamente, não é um caso que eu acompanho, mas pelo que ela descreveu, ela tem uma púrpura imune, que é uma alteração autoimune do organismo dela, causando essas plaquetas baixas, que foi secundária a um quadro infeccioso. A Covid é uma das opções que podem gerar isso, mas qualquer quadro infeccioso pode dar esse descontrole do nosso sistema imunológico e desencadear as doenças autoimunes. E por isso ela usa medicação, que tem seus efeitos colaterais, mas acompanhar com o seu médico, conversar sobre ele, para ver se já está na hora de talvez reduzir ou trocar a medicação. Mas ela não aumenta o risco de você ter leucemia. Tá? São coisas diferentes. Ela não é um fator de risco, ela não vira uma leucemia no futuro. Doutora, eu sempre digo aqui no quadro de saúde que informação também é prevenção. E quando a gente se conhece, a gente se cuida. Então, esses sintomas que a gente conversou logo no comecinho do nosso bate-papo, manchas pelo corpo, cansaço extremo, febre que vai, que volta e volta de novo, enfim, tudo isso pode indicar um quadro de leucemia. Quem tiver em casa ou conhecer alguém que esteja com esses sintomas, é bom não bobear e procurar o médico, né? Porque a pessoa se acostuma. Eu tô cansada porque é a rotina, porque é estresse, porque a imunidade está baixa. A gente vai se autodiagnosticando o que está errado, né? A gente tem que procurar o médico logo, né? Sem sombra de dúvidas, tá? Frente a esses sintomas, procure uma ajuda médica, o seu clínico, o seu médico de confiança. Se quiser procurar um hematologista também. Vale lembrar que nem toda anemia é leucemia, mas toda anemia indica um certo cuidado e indica um tratamento. Então, você ter, às vezes, um cansaço por causa de uma anemia, não significa que você tem leucemia ou que você aumenta o seu risco de ter leucemia, mas significa, assim, que tem que entender, junto ao hematologista, o que causou essa anemia e poder fazer o tratamento adequado e ter uma qualidade de vida melhor. Tá ótimo. Muito obrigada pela sua participação. Foi ótimo te receber aqui, viu? Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada. Bom dia, doutora. Bom dia.